Capítulo 186 a 188. Rei e suas esposas estavam no meio de suas férias quando o rei decidiu que era hora de finalmente executar a segunda razão pela qual ele as queria em sua dimensão. Afinal, ele finalmente terminou seu pequeno projeto Biju. Rei levou as meninas para uma sala contendo uma enorme matriz de selamento que se espalhava pelo teto, paredes e se concentrava no chão, onde 6 círculos com a mesma distância exata entre eles estavam inscritos. Cada um de nós vai sentar em um desses círculos. Rei os informou depois de ver os olhares curiosos que eles estavam lançando para a matriz de selamento. Nenhum deles já viu tantos selos concentrados em um lugar tão pequeno. Até Tsunade, que tinha mais conhecimento sobre selamento entre as mulheres, sabia que isso deveria, por todos os meios, resultar em uma explosão massiva depois que os selos começassem a interagir uns com os outros. De repente, uma percepção passou por suas cabeças. É por isso que você limitou o nosso acesso à dimensão. Você estava testando isso? Não estava. Conan perguntou, mas seu tom de advertência claramente transmitiu que não havia necessidade de uma resposta. Rei quase podia ver as bocas de suas esposas se abrindo enquanto pensamentos passavam pelos olhos delas que o encaravam preocupadamente. Ele tinha que agir rápido e dizer alguma coisa, ou seria bombardeado por palmadas verbais raivosas de 5 mulheres que se sentiam injustiçadas. Meu Deus! Rei pensou amargamente. Quantas? Tsunade interrompeu em um tom baixo e um silêncio mortal desceu sobre o grupo. Ela levantou-se e olhou para Rei antes de ver que ele estava relutante em responder. Quantas experiências de quase morte foram necessárias para você ter sucesso? Ela repetiu sua pergunta e cruzou as mãos sobre sua flor de uma maneira descontente. Os outros 4 também não pareciam muito satisfeitos com Rei no momento. Até Mei entendeu a implicação do que exatamente Rei tinha que fazer para criar a matriz de selamento. Tal coisa seria extremamente propensa a explosões e acidentes. Para supervisioná-la, Rei teria que estar perto dela. E como não muito da dimensão foi danificado, Rei provavelmente cortou as partes em que a matriz estava localizada do resto da dimensão, criando uma subdimensão menor. Isso só significava que Rei estava a maior parte do tempo nos últimos anos preso em uma pequena subdimensão com uma matriz de selamento muito explosiva que provavelmente poderia explodir no ar como um Bijudama explodido a qualquer momento do dia só porque 2 traços em um kanji discordavam um do outro. Ah, sim, as esposas de Rei não estavam se divertindo imaginando esse tipo de situação. Rei coçou a nuca desajeitadamente enquanto sorria ironicamente para suas garotas. Ele não tinha ideia de como apaziguá-las, então ele disse, não se preocupem muito com o número, pelo menos me deu prática para alguns jutsus defensivos. Agora posso dizer com a máxima certeza que até mesmo Bijudama teria dificuldade em me matar. Ele exclamou. Infelizmente, em vez do olhar aliviado que ele esperava, as 5 mulheres à sua frente apenas aprofundaram seus olhares. Foi uma coisa ruim de se dizer? Não foi. Rei pensou distraidamente antes de começar a gritar. 5 horas. Foi o tempo que levou para as 5 mulheres se acalmarem. Nunca em seus sonhos Rei pensaria que Conan poderia ser tão barulhenta. Honestamente, ele não era um idiota e sabia que essa seria a reação delas. Ser ninja significava melhorar em ler as pessoas e ele francamente esperava que Tsunade o jogasse no chão por isso. Pesquisar a matriz de selamento foi um verdadeiro suicídio. Felizmente, Tsunade apenas gritou suas frustrações para ele até sua garganta ficar rouca e então se agarrou a ele como se sua vida dependesse disso. De certa forma, isso foi muito pior do que socá-lo com sua super força porque realmente transmitiu o quão magoada ela estava e certamente fez Rei se sentir mal. Pequena subdimensão fechada explodindo em uma explosão massiva. Sim, Rei realmente teve que passar meio ano inventando selos capazes de mantê-lo vivo antes mesmo de começar o trabalho de verdade. Claro, isso foi depois que ele quase foi explodido em pedacinhos devido à primeira tentativa fracassada, não que ele mencionaria isso para suas garotas tão cedo. Rei fez questão de deixar escapar assim porque, assim, ele esperava o menor dano. Ele naturalmente sabia que no segundo em que suas garotas vissem a sala com a Matrix, a lâmpada acenderia em suas cabeças e elas entenderiam instantaneamente o que isso significava. Se Rei realmente compartilhasse o método que estava usando para inventar a matriz de selamento para criar biju artificial, ele tinha certeza de que se veria impedido de qualquer maneira possível de continuar. Portanto, ele manteve o método em segredo. Ele só podia agradecer aos deuses que nenhuma de suas garotas sabia o suficiente sobre selamento para adivinhar o processo e o quão explosivo ele era sem realmente ver a matriz. Felizmente, as 5 mulheres agora estavam relutantemente sentadas em 5 círculos, enquanto Rei ficava no 6º. Lembre-se de seguir os passos. Rei os lembrou uma última vez, recebendo alguns revirar de olhos em troca, o que o fez sorrir. Ele confiava demais em cada um deles para acreditar que eles poderiam estragar tudo. Empurrando um fio de seu chakra na sequência inicial, o ritual de selamento começou. Tsunade estava furiosa. Saber que seu marido estava tentando cometer suicídio há anos a fez quase chorar de raiva. Ela simplesmente não entendia por que isso era necessário. Eles já não eram fortes o suficiente? Certamente. Até seu avô teria problemas para enfrentá-los agora. E ainda assim, Rei ainda queria dar a eles uma vantagem. Para quê? Enquanto ela se sentava em um dos 6 círculos,
Ela decidiu obter respostas para essas perguntas. De repente, as runas começaram a brilhar lentamente em azul brilhante enquanto o chakra viajava através delas e Tsunade podia sentir isso claramente. A energia natural da dimensão começou a ser sugada para dentro do pequeno prédio onde eles estavam atualmente, armazenando-se nos selos ao redor dos círculos em que estavam sentados. Todo o processo foi quase fascinante para Tsunade. Ela ouviu de Conan como era criar a dimensão, mas todo o seu ser estava cheio de euforia enquanto seus sentidos estavam sendo banhados em um oceano de energia natural calmante, envolvendo-a em sua totalidade. Os ventos aumentaram apesar de estarem dentro de casa. O chakra começou a vazar de seus corpos para o selo sem que eles precisassem fazer nada. Era tudo muito calmante, mas apesar de se sentir eufórica, Tsunade sabia melhor. Ela era a ninja médica do grupo e sabia muito bem que os selos desligavam completamente a sensação de dor em seus corpos. Ela estremeceu mentalmente ao pensar em quão doloroso isso seria sem isso. Os selos que vazavam chakra provavelmente incendiariam todas as terminações nervosas. A energia da natureza e o chakra estavam se chocando furiosamente. Os selos lentamente os domando e moldando-os em outra coisa depois que as energias se fundiram. Os primeiros 5 minutos foram pura felicidade. Os 15 minutos seguintes ainda foram muito agradáveis, mas a preocupação começou a invadir a mente de Tsunade. No entanto, foram os últimos 40 minutos que a fizeram franzir a testa quando o chakra não parou de vazar. Naturalmente, como alguém que quase morreu por causa de tal vazamento, Tsunade ficou apavorada quando seus níveis de chakra atingiram 20% do total. Desde que Rei se uniu a ela, salvando sua vida, ela nunca ficou abaixo de 50% de suas reservas totais. Pode-se dizer que ela tinha um medo quase histérico de estar com pouco chakra e essa situação não estava ajudando seu estado mental, nem um pouco. Enlouquecendo interiormente, Tsunade tremeu enquanto ainda mais chakra a deixava. Ela compartilhou essa preocupação com sua nova família, mas agora, ela se arrependeu. Rei certamente não faria essa matriz se fizesse isso. Tsunade queria se enrolar em uma bola e começar a choramingar. E então, ela ouviu a voz de Rei. Agora. Imbua a consciência secundária. Uma calma fria tomou conta de seu estado mental abalado, e como que por reflexo, Tsunade usou a técnica derivada da clonagem de sombras que Rei lhe ensinou para criar uma consciência secundária e imbuí-la na construção de chakra, energia da natureza à sua frente. Com isso, sua mente ficou dormente e Tsunade sentiu como se alguém tivesse batido em sua cabeça com um de seus socos superpoderosos sem a dor. Desorientada, ela sentiu sua cabeça girando e seus sentidos enlouquecendo. Por um segundo, Tsunade pensou que estava sentindo as coisas de duas perspectivas diferentes e era mais do que estranho. Mas quando ela estava prestes a se concentrar nesse sentimento, ela foi arrastada para sua própria mente, sua cabeça estalando para trás como se tivesse levado um tapa. Tsunade podia sentir seu chakra novamente. Suas reservas completas, das quais 90% estavam atualmente latindo fofamente para ela. Seu próprio chakra, vivo. Sem palavras, não fez justiça ao seu estado atual. Rei olhou fixamente para o filhote de raposa preta na frente dele, recebendo um olhar fixo da raposa em troca antes de rir. Inclinando-se para frente, Rei pegou o filhote em suas mãos e o colocou em seu colo, onde o filhote de raposa preta se enrolou em uma bola e bocejou cansado antes de adormecer. Pequeno bastardo, a sobrancelha de Rei se contraiu de brincadeira. Aqui ele adormece quando eu tenho que me manter acordado. Porra, isso foi cansativo. Rei lentamente girou os ombros enquanto seus olhos começaram a olhar ao redor, verificando suas esposas. Tsunade olhou maravilhada para sua própria raposa loira que parecia tão animada para conhecer Tsunade. Rei sorriu. A raposa era definitivamente tão excitada quanto Tsunade quando estava cercada pela família. Conan estava muito entretida enquanto acariciava sua raposa azul que quase se alisou com a atenção ao endireitar as costas e levantar levemente o focinho. Rei só conseguiu assentir sutilmente para si mesmo. Essa reação era definitivamente algo que Conan faria inconscientemente toda vez que a cobrisse de atenção. Mei estava um pouco perdida, sem saber o que fazer quando sua raposa ruiva pulou em seu colo e exigiu atenção. Honestamente, Rei pôde ver instantaneamente as semelhanças entre a raposa e Mei. Ringo já tinha sua raposa carmesim em suas mãos, aninhando-a em sua bochecha. Rei podia, no entanto, ver claramente o brilho curioso nos olhos de Ringo e da raposa carmesim enquanto eles sutilmente mediam seus arredores. Por último, Pakura. Sua raposa era verde e tanto Pakura quanto o filhote pareciam quase hesitantes em se mover de seu lugar enquanto se olhavam. Rei estava prestes a desviar o olhar quando Pakura e a raposa assentiram uma para a outra como se estivessem chegando a algum tipo de entendimento e então a raposa caminhou lentamente em direção a Pakura que começou a esfregar seu pelo hesitantemente com uma expressão totalmente estranha. Rei não conseguiu evitar de cair na gargalhada com isso. Era exatamente a mesma expressão que Pakura tinha no rosto quando fizeram sexo pela primeira vez. A risada repentina de Rei quebrou a atmosfera ao redor de cada par de humanos e raposas, fazendo com que 10 pares de olhos se voltassem para Rei, que tentou acenar com a mão para mostrar que precisava de tempo para se acalmar. Desculpe. É que Pakura estava muito fofo ali, Rei disse maliciosamente,
o que fez Pakura ficar vermelho carmesim e dar a ele um leve olhar. Não demorou muito para ela entender o que ele quis dizer com isso. Não demorou muito para que as outras mulheres lançassem olhares cúmplices para Pakura, fazendo-a gemer enquanto, inconscientemente, esfregava gentilmente sua raposa. Sim, muito fofo. Rei decidiu mentalmente, mostrando um sorriso orgulhoso. Vamos parar de provocá-la, certo? Conan começou a falar enquanto se virava para Rei. Eu gostaria de saber como. Ela acenou com a mão em volta de sua raposa. Isso realmente funciona. Rei assentiu lentamente, sim. Provavelmente seria melhor se eu explicasse o que as raposas são exatamente e como elas surgiram. Ele lançou um olhar preocupado para Tsunade. Era tão óbvio que a mulher tinha dificuldade em desviar o olhar de sua raposa e de sua linguagem corporal. Bem, sua primeira preocupação seria, sem dúvida, suas reservas de chakra, certo? Rei perguntou, recebendo acenos de volta. Elas parecem cheias, ainda assim, você tem apenas 10% em seu corpo. Não se preocupe, isso é normal. Suas reservas serão totalmente repostas. Rei sorriu, e o chakra na raposa também crescerá rapidamente. Ao ouvir isso, as mulheres pareceram pensativas antes de Conan assumir novamente o papel principal e perguntar cuidadosamente, num tom um tanto incrédulo. Você está dizendo que nossas reservas mais que dobrarão com isso? Ela realmente não conseguia acreditar. Quando Conan ouviu sobre o termo biju, ela nunca pensou que seria seu chakra ganhando vida. O problema com isso era que era o chakra dela. No segundo em que a mão de Conan tocou sua raposa, Conan sabia que ainda podia sugar chakra da raposa e usá-lo livremente para jutsu. Rei deu a ela um sorriso vencedor. Não. Ele brincou e fez uma pausa dramática para deixar suas esposas aceitarem o fato antes de continuar brincando. Eles aumentarão em mais de 100 vezes. Eu realmente não tenho ideia de quanto exatamente o número final seria. Ele jogou a bomba, explodindo as mentes de suas esposas. Conan e Rei já tinham mais reservas de chakra do que até mesmo Madara e Hashirama. Então obter tal aumento era algo que as mulheres realmente não podiam nem imaginar. Afinal, se Madara e Hashirama são os mais fortes de acordo com seus conhecimentos, o que exatamente eles estão se tornando? Para começar a explicação, Rei começou, feliz por ter a atenção total e exclusiva de suas esposas. Deixe-me dar a vocês um pequeno resumo do que exatamente é biju. Shukaku, por exemplo, não é feito de areia como muitos acreditariam. Ele é na verdade o chakra na areia e as marcas de selo em sua pele. É por isso que não importa quantas vezes você o corte ao meio, ele sempre se reformaria. O conceito no qual as raposas são baseadas é o mesmo. Elas são seres feitos do seu chakra. Rei parou por um momento, deixando esse fato se estabelecer. Agora, eu não poderia realmente criar uma alma. Afinal, eu não possuo alguns olhos milagrosos de besteira circular como o sábio dos 6 caminhos que poderiam criar qualquer coisa com apenas um bater de palmas. Portanto, você teve que criar uma consciência secundária e imbuí-la no chakra durante o processo de criação. No processo, essa consciência foi fortalecida, remodelada e assim por diante. Não é importante. Rei acenou com a mão desdenhosamente. O que é importante é que as raposas são parte de você, dada a consciência. Ouvindo isso, as mulheres sorriram involuntariamente e aconchegaram sua raposa mais perto delas. Foi quase instintivo. A única diferença foi Tsunade que segurou a dela quase protetoramente. Os lábios de Rei se esticaram em um sorriso quase alegre antes de continuar. A próxima parte era a razão pela qual ele podia orgulhosamente se proclamar um gênio. Isso significa que o chakra deles, que é uma mistura do seu próprio chakra, energia da natureza e chakra biju que eles podem produzir agora, é seu para usar como achar melhor. Você pode se fundir com a raposa, aumentando suas reservas em potência e capacidade. Especialmente porque as raposas não têm um corpo limitado de carne. Portanto, suas reservas podem crescer a proporções insanas se olharmos da perspectiva dos padrões humanos. Embora tenham menos chakra do que Shukaku agora, com o tempo, eles ultrapassarão 9 caudas. Disso, não tenho dúvidas, Rei explicou, fazendo com que as mulheres olhassem para as raposinhas fofas sob uma nova luz. Elas não eram apenas animais de estimação. As mulheres entenderam rapidamente o que Rei queria dizer. Essas eram ferramentas que as ajudariam a ficar mais fortes. E ainda assim, as esposas de Rei sabiam que o vínculo que sentiam entre elas e sua raposa não era acidental. Rei claramente queria que elas tratassem as raposas com amor. Quando eles crescerem, você pode usá-los como animais de invocação que você basicamente mantém dentro de você. E como eles foram feitos de seu chakra e consciência, eles nunca vão te trair. A melhor sensação para eles é se fundir com você, estar em casa. Eu também adicionei alguns selos neles. Rei estremeceu dizendo isso. O quarto em que eles estavam era uma bagunça. Muitos selos foram queimados, completamente dispersos, basicamente destruídos. A matriz do selo era inutilizável e Rei teria que investir meio ano de esforço para recriá-la. Não que ele faria algo assim novamente. Graças a esses selos de manipulação de chakra, as raposas serão capazes de mudar seus tamanhos à vontade. Alguma pergunta? A sala ficou em silêncio enquanto todas as 5 mulheres ponderavam se havia algo que elas queriam saber. Quanto tempo até eles crescerem? Mei perguntou ansiosamente.
Poucos anos, o que significa? Rei olhou para Tsunade, que vocês terão que se separar. Isso obviamente não foi bem com as mulheres, mas Tsunade pareceu positivamente magoada. Elas têm que estar na minha dimensão para que a energia da natureza as nutra, aumentando seu crescimento e reservas de chakra. Antes que pergunte. Sim, elas poderiam fazer isso enquanto fundidas com você, mas levaria séculos em vez de anos. Quanto tempo até eles crescerem? Mei perguntou ansiosamente. Poucos anos, o que significa? Rei olhou para Tsunade, que vocês terão que se separar. Isso obviamente não foi bem com as mulheres, mas Tsunade pareceu positivamente magoada. Elas têm que estar na minha dimensão para que a energia da natureza as nutra, aumentando seu crescimento e reservas de chakra. Antes que pergunte. Sim, elas poderiam fazer isso enquanto fundidas com você, mas levaria séculos em vez de anos. A dimensão de Rei pode ser chamada de uma grande bateria de energia. Konan assentiu em compreensão, o que significa que eles precisarão de babá. Rei sorriu quando Tsunade imediatamente se animou. Somos 6, então vamos nos revezar diariamente. Enquanto no 7º dia podemos dar uma pausa no trabalho e passar juntos na dimensão. Posso delegar a maior parte do meu trabalho a uma das minhas melhores aprendizes e passar mais tempo com os filhotes. Tsunade interrompeu, fazendo com que as outras estreitassem os olhos para ela. Só agora as outras 4 mulheres notaram que havia algo errado com ela. Os lábios de Rei se contraíram com a observação de Tsunade. Todos nós precisamos de um tempo de união com eles. Tsunade abaixou a cabeça. Mas tudo bem. Se você pode delegar seu trabalho, faça isso. Só, não me decepcione relaxando. Afinal, foi você quem quis a posição de chefe dos médicos, Tsunade. Tsunade pareceu apaziguada, mas também um pouco magoada que Rei a considerasse relaxada. Olhando para sua raposa loira, ela não podia em sã consciência dizer que não faria isso. Relutantemente, ela assentiu e decidiu por si mesma que ensinaria mais médicos a mostrar sua dedicação a Rei, ao mesmo tempo em que criaria mais tempo livre para ela passar com seu filhote. Além disso, tenho que dizer que sinto muito, Tsunade. Rei acrescentou timidamente, fazendo com que as mulheres se virassem para ele com interesse surgindo em seus rostos, antes de se virarem para Konan. Se você se lembra, quando Tsunade se uniu a nós, sua alma foi fraturada. Konan sorriu. E essa foi uma maneira de corrigir isso, não foi? Ela então sorriu para Tsunade, mas vejo que houve alguns efeitos colaterais, hein? Rei só conseguiu suspirar exasperado. Ao ouvir Konan e Rei discutindo um possível problema com sua alma, Tsunade imediatamente ficou séria. Ela pode não saber exatamente o que isso significava para ela, e nos anos desde que se uniu a Rei, ela nunca encontrou um problema com sua saúde. Mas é melhor prevenir do que remediar. Eu realmente não pensei muito no problema de Tsunade com sua alma. Para ser honesto, Rei começou a explicar a situação lentamente, certificando-se de ser indiferente sobre isso, o que disse às suas meninas que não era nada para se preocupar. Primeiramente, isso realmente não afetou Tsunade porque nenhuma de suas técnicas depende de sua alma e meus sentidos estavam me dizendo que ela não foi afetada de forma alguma. Na verdade, eu a observei muito de perto. Mas quando nenhuma mudança ocorreu mesmo depois de 3 anos e nada parecia errado com Tsunade, eu simplesmente dei de ombros por um momento. Se Tsunade fosse Yamanaka, toda a situação provavelmente seria diferente, já que suas técnicas enfraqueceriam tremendamente. Mas do jeito que estava, curá-la não era muito importante na época. Rei parou, certificando-se de que seu significado foi transmitido. Está tudo bem mesmo? Alma fraturada parece meio perigoso. Mei falou, franzindo a testa, enquanto se aproximava de Tsunade de forma solidária. Bem, na verdade não era bem isso que a doença dela era. Rei deu um sorriso tranquilizador para Mei. Na época, eu não tinha conhecimento suficiente sobre almas, então eu chamei como eu via. Mas não é como se a alma de Tsunade estivesse faltando um pedaço. Com certeza parece assim para os meus sentidos, mas conforme eu fui ficando mais informado, eu percebi que não é bem assim. Ouvindo-o, Konan, Tsunade e Pakura se animaram, interessadas no tópico. Depois de obter garantias de Rei de que Tsunade estava bem, Ringo parou de se importar e decidiu brincar com sua raposa. Mei, por outro lado, ainda era próxima de Tsunade, mas também não se importava com qualquer teoria que Rei estivesse prestes a retratar. Se fosse realmente importante, ele a forçaria a aprender de qualquer maneira. Pelo que eu sei, e levo em consideração que não sou especialista em nenhum tipo de esforço, Rei começou, almas são construções baseadas em energia, bem, mais ou menos. De qualquer forma, a alma de Tsunade estava sem energia sem nenhuma maneira de reabastecê-la. Nossa ligação consertou sua alma, evitando mais vazamento de energia, mas não ajudou em nada a repor a energia perdida. E é aí que entra o biju de Tsunade. Ele sorriu. Ele pode não ser um especialista em almas, mas sua compreensão do problema de Tsunade era boa o suficiente para criar uma solução. Os efeitos colaterais, esses eram insignificantes na melhor das hipóteses, comparados ao que poderia acontecer com ela por causa de sua alma enfraquecida. Rei não estava prestes a deixá-la naquele estado, não quando ele tinha uma solução para isso. Ele não era nem de longe delirante, imprudente ou arrogante o suficiente para pensar que não haveria nenhuma consequência se ele deixasse isso se arrastar.
Você usou a energia da natureza para, de alguma forma, fortalecer minha alma durante o processo de criação do Blonde. Tsunade interrompeu quando um brilho de compreensão surgiu repentinamente em seus olhos. Rei levantou a sobrancelha para ela, surpreso que ela tenha descoberto. Mas havia coisas mais importantes agora. Loirinha? Ele perguntou, quase divertido. Tsunade corou fofamente e seus olhos brilharam de alegria enquanto ela assentia. Já que ela é loira, vou chamar minha garota de loira. Isso é realmente legal. Kona interrompeu, os cantos dos lábios ligeiramente para cima. Então o meu será índigo. Esmeralda, Pakura disse, juntando-se à conversa enquanto acariciava sua raposa quase se alisando. Eu vou com Alberne, Mei assentiu, seguindo o tema definido por Tsunade. É simples e me lembra do meu lindo cabelo. Nesse caso, Ringo segurou sua raposa no nível dos olhos dela enquanto ela a encarava atentamente. Você será Crimson, entendeu? Somente quando a raposa assentiu, Ringo sorriu e beijou brevemente seu focinho em satisfação antes de colocá-la de volta em seu colo. Acho que não há muitas opções para mim. Rei riu antes de olhar para a raposa preta adormecida em seu colo, que também era o único macho do bando. Desculpe, amigo. De acordo com o tema de nomenclatura, você foi considerado Blackie. Ele disse com um tom de zombaria, como se tivesse pena da raposa, o que fez Tsunade lhe dar um leve olhar nada divertido, reconhecendo a alfinetada em seu senso de nomenclatura. Nomeação à parte. Rei continuou, olhando para Tsunade com um pouco de orgulho nos olhos e também uma surpresa velada. Estou realmente surpreso que você tenha reconhecido o que fortaleceu sua alma. Tsunade deu de ombros. Você me deu dicas suficientes. No começo, pensei que meus sentidos estavam tão descontrolados que eu não conseguia reconhecer qual caminho era para cima ou para baixo. Era parte do ritual, mas agora sei porque me sentia assim e porque parecia tão familiar. A energia da natureza simplesmente sobrecarregou meus sentidos demais enquanto fluía. A expressão de Tsunade ficou um pouco confusa. Não realmente no meu corpo, mas ainda dentro de mim? A sensação real é difícil de explicar. De qualquer forma, os efeitos colaterais. Ela acrescentou um pouco preocupada. Não se preocupe, não é nada demais. Você provavelmente notou como todos nós compartilhamos uma preferência por nossas raposas. Elas são semelhantes a uma melhor amiga inseparável para nós. Mas no seu caso, seu vínculo é muito, muito mais próximo. Considerando que ela, Rei apontou para Blonde, nasceu do seu chakra e consciência. Não é nem tão errado assim, sabes? Ele sorriu conscientemente para a estupefata Tsunade. Certo. Tsunade olhou para suas mãos, não querendo levantar mais a cabeça naquele momento. Se isso te faz sentir melhor, acho que você será uma boa mãe para a loira. Conan acrescentou, fazendo Tsunade ficar ainda mais quieta enquanto suas bochechas ganhavam um tom rosado enquanto as outras garotas riam silenciosamente de seu constrangimento ou davam seus próprios incentivos. Obrigada, Tsunade finalmente murmurou, grata pela oportunidade. Blonde pode não ter sido sua filha de verdade, mas ela se sentia apegada a ela mesmo assim. Tsunade sabia que Rei não queria filhos. Ainda não, de qualquer forma. Não importava tanto, já que a expectativa de vida deles foi estendida a proporções incríveis. Então eles tinham alguns séculos antes mesmo de pensar sobre isso. Mas Tsunade ansiava por uma família desde que perdeu a dela. Ser capaz de sentir um vínculo maternal com sua raposinha era, quase celestial para ela. O grupo passou os momentos seguintes saboreando a agradável surpresa, enquanto brincavam com suas novas adições antes de Rei decidir continuar a conversa. Então, alguma outra pergunta? No começo, parecia que todos estavam contentes. Rei sabia que suas garotas estavam curiosas e provavelmente tinham muitas perguntas. Mas ele também sabia que elas não perguntariam a menos que estivessem no fim de suas capacidades ou fosse algo que elas realmente considerassem importante. É por isso que ele ficou realmente surpreso quando ouviu a voz de Tsunade. Na verdade, sim, ela começou insegura antes de ficar determinada. Eu gostaria de perguntar por quê. Por que exatamente você se concentra em nos tornar mais fortes? Nós provavelmente somos os ninjas mais fortes vivos quando se trata de reservas de chakra e manipulação. E ainda assim, ela passou a mão ao redor, indicando as raposas, ainda não é o suficiente. Eu quero saber por quê. Ela mordeu o lábio inferior. Ela realmente queria saber. Mais importante, ela precisava saber se havia algo em que ela pudesse ajudar Rei. Porque estão entediados. Rei tentou fracamente, apenas recebendo reviradas de olhos em troca, o que deixou sua expressão um pouco envergonhada. Tudo bem, ele suspirou. Não havia uma questão de devo revelar, em sua mente, todas as 5 mulheres que ele amava e confiava, então ele começou a falar. Veja, 1000 anos atrás,